Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Velocidade CBN. Essa semana um episódio extra e muito especial, porque temos um convidado muito legal para trazer aqui para vocês. Está no ar o programa dessa quarta-feira, dia 3 de dezembro. Estamos saindo um pouco aí do nosso calendário dos programas sempre às segundas-feiras, porque hoje a gente tem a alegria de contar aqui com o Felipe Drugovich, piloto que vai fazer a sua estreia com a Andretti na Fórmula E nesse fim de semana. Felipe, seja muito bem-vindo ao Velocidade CBN. Obrigado por tomar um tempinho para ir atender a gente aqui na CBN nessa sua semana tão corrida, tão cheia, semana de estreia aqui no EPRI de São Paulo, estreia com a Andretti. Seja muito bem-vindo à CBN, Felipe. Opa, olá a todos, muito obrigado aí. Um final de semana muito legal pela frente. Eu acho que tem muita coisa boa aí por vir. Se Deus quiser, a gente vai conseguir entregar um bom resultado, mas eu tô, de qualquer forma, animado demais para poder correr em casa logo na estreia, assim. Legal, a gente ainda vai conversar bastante sobre essa sua estreia. Só queria apresentar aqui também o Leonardo Félix, que é meu colega de bancada, tá aqui mais uma vez com a gente, da revista Auto Esporte. Léo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, André, Felipe, todos os nossos ouvintes e espectadores. Bom, Drugo, eu queria começar contigo sobre esse seu fim de semana agora, com essa corrida aqui em São Paulo, no Sambódromo, essa estreia com a Andretti, né? Você andou ano passado não, né? Temporada passada, esse ano, com a Mahindra ainda na Fórmula E, mas queria te perguntar como é que foram essas últimas semanas, você deixando aí as tarefas também de piloto reserva da Aston Martin para assumir de vez esse papel com a Andretti na Fórmula E. Como que tem sido toda essa preparação para essa sua estreia na Andretti? Bom, tem sido bem intensa, isso eu posso dizer. Eu acho que, como você disse, eu acabei finalizando os trabalhos com a Aston agora em Las Vegas, e desde então tive 100% focado na Fórmula E. E, bom, acho que a maioria foi tudo simulador, muito preparo que a gente conseguiu fazer na equipe lá da Inglaterra, até mesmo ontem eu estava na equipe me preparando no simulador, antes de ontem também, então eu sabendo já o que eu preciso mudar no carro, coisas do tipo, então a preparação tem sido bem intensa, principalmente nesse sentido. Uhum. Queria te perguntar também sobre essa corrida em São Paulo, a sua estreia como piloto titular na Fórmula E, ser aqui em casa no Brasil, e acho que é de fato a primeira vez que você tem a oportunidade de correr aqui no Brasil depois do título da Fórmula 2, me corrija se eu estiver errado, Drugovich. Não, tá certo, essa é a primeira vez eu andando, correndo no Brasil, numa corrida internacional, então tô feliz demais, é uma coisa que sempre sonhei em fazer. Já tive várias vezes em Interlagos na Fórmula 1 e sentindo o calor do povo brasileiro, mas é a primeira vez realmente que eu consigo sentir isso na pele sendo o piloto principal, então eu tô feliz demais aqui e espero que eu consiga trazer muita gente para assistir a corrida aqui e começar a acompanhar a Fórmula E também durante esse ano. O Felipe, como que foi aí, né? Como que tá sendo o processo seu de adaptação para esse carro, né? Que é um carro elétrico. Você já teve uma corrida ano passado, né? Porém, embora por uma outra equipe, né? Pela Mahindra, como é que tá essa adaptação, né? Trocar os carros Fórmula a combustão, ou no caso até um híbrido, né, como é o carro da Fórmula 1, por um carro elétrico de Fórmula, se foi difícil para você se adaptar, enfim, o que muda na pilotagem de um carro para o outro, que eu imagino que as abordagens sejam bem diferentes, né? Eu acho que em termos de pilotagem não é tão diferente assim, logicamente tem umas diferenças, mas não é o principal. O principal mesmo é como você acerta o carro durante um final de semana, que caminho que você toma nesse acerto, porque, primeiro de tudo, é muito mais eletrônico do que mecânico, né? Essas mudanças que a gente faz no carro. E segundo, é muito difícil você entender o que o carro está fazendo. O carro é um carro muito eficiente em todas as maneiras, seja para bateria, mas também do jeito que você consegue extrair performance dele na pista. Em termos de gripe mesmo, aderência nas curvas, e você consegue isso muitas vezes através de vários sistemas que você tem no carro,
que estão compensando várias coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes você sente uma coisa que num carro, digamos assim, mais raiz, você mudaria tal coisa, no Fórmula E é totalmente outra coisa. É que aquele sistema já está compensando esse erro, ou essa traseirada que você está dando aqui, o carro está dianteiro, está traseiro, de alguma maneira ele já está compensando, você está entendendo outra coisa. Então no começo é muito difícil você entender isso rapidamente. Logicamente, quando você para, vai nos boxes e olha os dados, você consegue entender, mas na hora, assim, coisa que você tem que ser proativo, coisa que eu conseguia ser muito na Fórmula 1, Fórmula 2, é difícil ser aqui, então a gente tem que ir com calma para aprender essas coisas. Felipe, ainda em relação a isso, você fez uma primeira etapa, né, em Berlim, foram 2 corridas com a Mahindra, e conversando com outros pilotos de Fórmula E, eu lembro deles falarem que existe uma diferença muito grande entre os softwares das equipes, tem uma diferença muito grande do que você já teve o contato com a Mahindra para o que você está tendo de contato agora com a Andretti também, e o quão importante também nessa sua tomada de decisão de ir para a Fórmula E foram essas 2 corridas lá em Berlim. Bom, primeiramente, falando sobre as corridas de Berlim, foi extremamente importante para eu ter o primeiro gosto, entender como é que funcionam as corridas, a dinâmica das corridas. E falando sobre os sistemas, realmente é muito diferente, né? Praticamente é uma categoria diferente, um carro de uma equipe para outra, realmente porque eles acabam compensando e te ajudando de maneiras diferentes. Então, logicamente, uns vão ser muito mais naturais do que outros. Então, sim, acho que em Berlim eu consegui me adaptar bem, e até bem rapidamente. E esse carro aqui ainda estou me adaptando, ainda é um carro um pouco mais difícil, mas eu acho que a gente consegue extrair boa performance ainda dele. Antes de eu continuar fazendo as perguntas aqui para o Felipe Drogovic, a gente continuar a conversa, queria deixar o recado para você que está assistindo a gente aqui no YouTube da CBN, youtube.com/CBN, com imagens do Felipe que está já em São Paulo aqui se preparando para a corrida, para você não se esquecer de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do nosso podcast, de compartilhar esse episódio também com todo mundo que é fã de automobilismo, fã de Fórmula E, Fórmula 1 e não pode perder essa entrevista aqui do Drogovic. E claro, para você deixar aqui nos comentários também o que você espera dessa temporada do Felipe na Fórmula E. Para você que está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de deixar a sua avaliação e também, é claro, de compartilhar esse episódio novamente. Familiares, amigos, todo mundo que gosta de automobilismo, que conhece e acompanha a carreira do Felipe Drogovic. Drugo, sobre Andretti também, queria te perguntar sobre o seu companheiro de equipe, porque você tem um campeão ao seu lado nessa temporada, o Jake Dennis, um cara que vem batendo os companheiros de equipe dele nos últimos anos. A Andretti tem rodado bastante os outros pilotos companheiros do Dennis, aliás, nos últimos anos. Como que você vê essa competição que você vai ter internamente dentro da Andretti e como que está sendo o contato com o britânico também? Ele tem te ajudado nesse início? Como é que tem sido a conversa entre vocês dois? Tudo tranquilo por enquanto, a gente tem se dado bem, a gente se ajudou bem nos treinos em Valência, então acho que é o cara certo para ter do meu lado para eu aprender. Não tem muito uma competição por enquanto, eu acho que ele logicamente conhece muito melhor o que ele tem na mão e consegue extrair mais do que eu no momento, mas esse é o objetivo, né? O objetivo é realmente virar essa história aí e conseguir logo tá brigando por vitórias com ele, mas não, no momento tem sido tudo legal, a gente tem até jogado golfe junto, assim, então tem sido muito tranquilo e ele tem me ajudado, sim. E no golfe, quem que leva melhor? Complicado isso daí, Pô, leva ele Inglês pra... já vem no sangue, né? É verdade. O golfe é o tipo de esporte daquele que você ama, mas eu continuo sendo ruim, então tem que melhorar ainda. Se for no tênis, daí a história muda. Então, eu ia falar, o golfe é um território mais realmente de Né? britânico, né? Trazer ele pra fazer uma pelada de futebol, alguma coisa assim. Mas aí... eu acho que o Jake Dennis até se vira bem com o futebol, que eu lembro de ver ele, acho que até com a camiseta do Corinthians na última temporada, acho que ele e o Norman Nato foram visitar o pessoal do Corinthians, alguma coisa assim, eu lembro de ver eles no paddock com camisa do Corinthians e o pessoal da Andretti batendo uma bola, inclusive, também. Mas, o Felipe, aproveitar para te perguntar também de outras corridas esse ano, né? Porque ano passado você chegou a também fazer Le Mans, chegou a fazer corridas, acho que quase a temporada inteira, né? Da European Le Mans Series, né?
lá na Europa, se vai dar para conciliar esse ano a Fórmula E com competições aí de resistência, outros tipos de categoria. É, não é o foco, não é o foco agora no momento. Eu acho que foco 100% na Fórmula E. Logicamente, se surgir a oportunidade de fazer uma outra corrida, como eu fiz ano passado, como acho que Daytona não é o caso, não vou fazer Daytona, mas se surgir uma oportunidade como Le Mans, seria uma coisa legal demais. Para mim é a melhor corrida que tem. Então, seria uma coisa legal sim de se fazer, mas por enquanto não é o foco. Felipe, ainda também sobre a adaptação em relação à Fórmula E, acho que além de ser um carro muito diferente, é uma corrida muito diferente, né? De corrida de pelotão, de todo mundo muito próximo, economizando bateria para chegar no fim da corrida com bateria. Queria te perguntar como é que foi a experiência em Berlim em relação a isso, a essa parte das disputas de pista, de ser uma coisa em que está todo mundo muito mais próximo do que nas corridas de Fórmula, e se você acha que isso é algo que ainda vai demorar um tempo a mais para você se adaptar, vai precisar de algumas etapas mesmo para ficar mais familiarizado com esse funcionamento da Fórmula E. Sim, é um esporte completamente diferente. Realmente um outro esporte. Você tem que aprender coisas completamente do zero. E principalmente às vezes mudando de equipe. Eu senti agora com essa equipe, com o Andretti, tem muitas coisas diferentes, procedimentos diferentes, coisas que às vezes você não fez durante a tua carreira inteira, sabe? Então eu considero isso como se fosse um esporte totalmente diferente. Mas é legal, eu tenho curtido muito e eu acho que é isso que conta muito na Fórmula E, a experiência de você entender realmente, já das primeiras voltas, qual vai ser a corrida da frente, qual que tem a corrida pela frente, qual o objetivo da corrida, se é realmente salvar a energia no começo e usar no final, se é realmente posição de pista, você ficar na frente o tempo inteiro. Então é difícil você, sendo um rookie, você entender isso já lá nas primeiras voltas, né? Então é uma coisa que eu vou ter que aprender e que eu sinto que é completamente diferente, mas tô aí pro desafio e tô me sentindo bem para isso. Acho que é uma das partes, pelo menos para mim como espectador, é uma das partes mais legais da Fórmula E para mim é esse estilo de corrida que até falam que se lembra muito ao ciclismo, né? De você ter um pelotão mesmo e aí de fato, mais no Sim, fim da sim, corrida, alguns pilotos desgarram. Acho que se você que está ouvindo, assistindo a gente, nunca acompanhou uma corrida da Fórmula E, faça isso esse fim de semana aqui em São Paulo, porque até a prova, a pista aqui de São Paulo costuma entregar corridas muito legais. As últimas etapas aqui em São Paulo foram decididas todas na última volta, então tem apresentado corridas muito legais aqui da Fórmula E. E o contato ao vivo com os carros Exatamente. É bem bacana. E tem aquele pessoal, o pessoal dos chatos de barulho de motor, né, Léo? Eu recomendo muito que você vá ver os carros da Fórmula E presencialmente, porque eles fazem um barulho de jato passando, cortando o vento, que é um barulho muito legal. É um barulho diferente, mas é um barulho muito legal. E enfim, acho que é uma experiência muito legal, é muito bom a gente ter a Fórmula E correndo aqui no Brasil, ainda mais esse ano com o Felipe, com também o Lucas de Grassi, mais uma vez, a gente com 2 brasileiros correndo aqui. Você falou logo na primeira pergunta que eu fiz, Felipe, sobre essa expectativa de correr em casa, agora já bem mais conhecido pelo público que gosta de automobilismo aqui no Brasil. Queria saber se nessa curta semana aqui que você já teve, nessas poucas horas que você já esteve de volta em solo brasileiro, você já teve um contato maior? Como é que foi a recepção? Já teve um contato com o público que vai estar muito provavelmente no Sambódromo? Ainda não, acabei de chegar no hotel aqui, já vim direto para a pista para fazer mais entrevistas aqui no Sim. caso, mas não, a gente estava no simulador nos últimos 2 dias e vim direto para cá, então nada muito interessante acontecendo na pista, só fazendo as entrevistas aqui, tentando distribuir informações para o pessoal aqui que hoje em dia acho que precisa, igual você falou, acho que tem muita gente que não conhece ainda essa parte da Fórmula E e precisa conhecer. E aí a outra coisa que eu ia te perguntar também em relação às novidades, né, para você trocando de categorias assim, é em relação ao modo ataque também, que eu acho que é uma parte estratégica muito importante da Fórmula E. Queria que você contasse como que foi na sua primeira experiência em Berlim e se puder, quiser explicar um pouquinho também para quem está ouvindo, está assistindo a gente aqui.
Bom, o modo ataque que a gente tem hoje em dia são 8 minutos por corrida. Isso eu estou resumindo e deixando um pouco mais fácil de entender. São 8 minutos por corrida no total, e de 50 quilowatts a mais, que são 70 cavalos mais ou menos, e 4x4. Então o carro fica muito mais rápido. E esses 8 minutos têm que ser divididos entre 2 e 6, 4 e 4 ou 6 e 2 minutos. É, então você escolhe quando você passa por uma parte da curva, normalmente na parte externa da curva, e você ali pega esse certo attack mode, e assim você tem muito mais velocidade que os outros, consegue vir ultrapassando o pelotão. É. E eu acho curioso do modo ataque, Felipe, aí eu queria ouvir sua opinião sobre isso também, que dependendo da pista, ele é uma vantagem, e dependendo do circuito, ele é uma desvantagem, justamente por você ter que fazer esse traçado mais longo. Em relação ao que você viu aqui já da pista em São Paulo, o que que você espera em relação às estratégias nesse sentido? Se você acha que vai ser, como foi nos últimos anos também, uma corrida em que o calor vai prevalecer e vai ser muito importante saber gerenciar essa energia da bateria. Sim, bom, primeiro sobre o Attack Mode, eu acho que é uma corrida que vale muito, como tem retas muito longas e saídas de curva muito lentas. Eu acho que isso é uma coisa que te dá muita vantagem, você ter o 4x4 e um pouco mais de potência. E então vai ser muito valioso você ativar isso na hora certa. Esse ano também a gente vai conseguir ativar até as últimas voltas da corrida, até a linha de chegada, que até no passado você tinha um momento máximo que você poderia utilizar. Então vai ser interessante. Eu acho que aqui é uma pista que é realmente uma vantagem muito grande você ter o Attack Mode. E espero que a gente consiga acertar os momentos para usar o Attack Mode aqui. E sobre a pista, eu acho que é uma pista muito legal. Pista de rua para mim é sempre legal no final das contas. Mas calorzão, isso não é muito fácil nem para a bateria, nem para os pneus. E é uma pista, como eu disse, de rua, é muito suja também, né? Então ela evolui muito durante o final de semana, uma coisa que você tem que ficar sempre extraindo o máximo do carro a cada sessão. Felipe, queria perguntar também um pouquinho já, ainda pensando nos carros, mas em relação também ao futuro da Fórmula E, seu futuro também na categoria, porque é a última temporada da Fórmula E com esse carro de terceira geração, que já é uma evolução dele, e ano que vem, na próxima temporada, vem o carro da quarta geração, com um visual completamente diferente, mais potente também. Queria te perguntar se te empolga essa evolução que a Fórmula E vem mostrando, né? Acho que a categoria que mais mudou nos últimos 10 anos é a Fórmula E. E se tá nos planos continuar para o ano que vem, se você quer pilotar também esse carro da quarta geração, como que você vê tudo isso? Bom, eu acho que vai depender muito de como vai ser esse ano. A gente nem começou ainda essa temporada para a gente ter uma noção. Mas vai depender muito de mim também, se eu vou curtir, se eu vou me adaptar, se eu vou me sentir bem no carro. Mas sobre a geração 4 do carro da Fórmula E, é uma coisa que precisava muito. O carro vai ficar muito mais rápido, vai mudar muita coisa. Vai ter praticamente, ou mais do dobro da potência. Mais o dobro da potência, não, o dobro da potência mais ou menos. E com 4x4 o tempo inteiro, o carro vai ter pneus maiores, mais downforce, então realmente vai ficar muito mais rápido, e o objetivo é ser mais rápido que um carro de Fórmula 2 em pista de rua, né? Então o carro vai ficar muito interessante. Espero que atraia mais pessoas ainda para assistir a Fórmula E, basicamente porque vai ser um espetáculo muito legal pelo carro, né? O carro vai ficar extremamente rápido. Sim, acho que é maluquice a gente pensar enquanto a Fórmula E mudou em tão pouco tempo, né? As primeiras corridas os pilotos tinham cada um 2 carros, porque a bateria não aguentava fazer a corrida inteira, e a gente tá chegando agora com esses carros da próxima geração, como você bem falou, que devem ser mais rápidos aí que Fórmula 2 em circuitos de rua. Ô Felipe, você falou que gosta das pistas de rua, e eu queria te perguntar em relação a isso, porque acho que no mundo dos pilotos atualmente a gente vê muita variação nesse sentido, né? De alguns pilotos que não gostam de circuitos de rua, que preferem os traçados mais tradicionais. Você gosta, então, prefere estar correndo na rua, ou te agrada também os circuitos que não são os permanentes? Acho que muitas vezes eu até prefiro pista de rua, eu sempre gostei muito. Depende muito. Eu acho que, logicamente, tem pistas que não são legais de rua, mas uma das pistas preferidas minhas são sempre
pistas grandes, como Mugello e Silverstone, mas no final das contas eu sempre coloco o Mônaco junto ali. E Mônaco para mim é uma pista incrível e acho que não tem como ser mais de rua que Mônaco, né? Então, então eu curto muito e espero que essa pista aqui também seja muito legal. E sobre os traçados, você falou que estava fazendo muito trabalho de simulador com o Andretti, você já passeou por todos os traçados da Fórmula E no simulador, pelo menos? Como é que tá isso daí? Ou seu foco inicial nessas semanas foi aqui no circuito, no traçado de São Paulo? Não, a gente já fez muito trabalho em várias pistas, eu não sei se eu fiz todas exatamente, mas eu já fiz praticamente todas. Então tem pistas muito interessantes, eu acho que tem pistas assim que eu não esperaria que fossem tão legais assim. E tem outras que a gente conhece um pouco, já andou muito no simulador, até mesmo Xangai é bem parecida com a pista que corre a Fórmula 1, então é bem parecido. Tem algum lugar desses que você ficou mais empolgado para conhecer? Algum lugar novo que você vai visitar aí no calendário? Aqui e Mônaco, no final das contas, né? Acho que são as que eu tô mais curtindo. Eu acho que a pista de Madrid também vai ser muito legal, que é uma pista, não é pista de rua, mas vai ser uma pista muito legal, uma pista de Harama. E Tóquio, acho que é muito legal também. Acho que são lugares diferentes e são pistas bem legais mesmo, que têm entregado corridas interessantes da Fórmula E. Felipe, agora eu queria perguntar um pouco mais da sua carreira mesmo, nesse sentido, porque você falou que finalizou os trabalhos com a Aston Martin lá em Las Vegas, foram 3 anos como piloto de reserva da Aston Martin, e se não me engano você falou que desde o seu título da Fórmula 2, a Andretti já tinha entrado em contato com você. Queria saber como que foi essa conversa para fechar com a Andretti esse ano, se essa conversa da Andretti lá de trás era para a Fórmula E mesmo, ou se tinha também papo de Indy, de ir correr nos Estados Unidos. Não, a história inteira foi que eu ganhei a Fórmula 2, fiz minha estreia nos testes de Rookie da Fórmula E em 2023 e desde ali a gente começou a conversar. Tive a oportunidade de já assinar com eles pro ano seguinte, mas eu realmente não achei que não era a hora certa, que a gente precisava esperar ainda. E passou 1 ano, passou 2 anos e chegou agora 2025, a gente voltou a conversar no momento certo. Eu achei que era o momento certo de assinar com eles, então no final das contas foi até bem direto. Sim. E você tentou ao máximo a vaga na Fórmula 1. Queria saber se tem... Imagino que tem uma frustração de não ter dado certo. Acho que todo campeão de Fórmula 2 que não consegue uma vaga na Fórmula 1 tem que, com razão, ficar frustrado em relação a isso. Mas se você acha que ainda existe um caminho, pensando até em, por exemplo, sei lá, o que fez o Nick De Vries, que foi campeão na Fórmula E, depois teve chance na Fórmula 1, até pensando também numa ligação de Andretti e Cadillac, queria saber se a Fórmula 1 ainda está no seu panorama, se você ainda pensa nisso, ou se é mais algo que você agora deixou 100% para trás, se eventualmente pintar uma oportunidade, é outra história. Eu acho que é uma coisa que não posso deixar ser meu foco principal agora. Acho que meu foco principal é a Fórmula E. Logicamente, tem conexões, tem talvez oportunidades muito remotas. E se acontecer, perfeito, vai ser meu sonho realizado. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu não posso... Primeiramente, não posso ficar frustrado com o que eu tenho. Tem muita gente que gostaria de ter o que eu tenho no momento agora. E é uma oportunidade incrível. É um campeonato muito bem feito, com uma equipe extremamente profissional e que tem possibilidade sim de brigar por vitórias. Então eu tenho que ficar muito feliz com isso e focar no que eu tenho para fazer agora. E se um dia essa oportunidade vier no futuro, ela vai vir por eu ter andado bem na Fórmula E. Legal. O Felipe, aproveitando já que o André entrou nesse tema daqui da Fórmula 1, queria perguntar para você em relação a essa decisão de campeonato agora, né? Se você está acompanhando, obviamente, esse campeonato, para quem que você está torcendo aí dos 3 que estão na disputa e qual que seria a tua aposta para essa corrida desse fim de semana lá em Abu Dhabi entre Verstappen, Norris e Piastri? Olha, eu acho que a McLaren tem feito alguns erros aí e isso logicamente não favoreceu. Os 2 pilotos têm andado bem no final do campeonato, mas o Max tem sobressaído, tem se superado, então eu acho que ele está merecendo muito esse campeonato agora, mas vamos ver, ainda são
Acho que são 12 pontos, né? Então é realmente complicado. Mas eu acho que ainda a McLaren é superior. Drugo, para fechar esse assunto Fórmula 1 então rapidinho, queria te perguntar sobre a sua relação com o Gabriel Bortoleto. Acho que vocês já compartilharam pista há bastante tempo, sei que vocês já corriam em simuladores, no mundo virtual, pelo menos há alguns anos também. Como que você vê essa temporada de estreia de novato dele? Não, tem sido muito boa. Eu acho que até me surpreendeu o jeito que ele se adaptou bem, se adaptou de uma maneira certa. Eu acho que ele não quis começar dando um passo maior que a perna no começo do campeonato. Veio se adaptando devagarzinho e chegou agora no momento que estava até então batendo o Hülkenberg quase em todas as classificações e até em todas as corridas. Então fiquei impressionado com o trabalho que ele fez. Então, mas assim, não que eu achava que ele fizesse diferente em termos de performance. Eu achei que o método que ele usou foi muito bom e que eu acho que é admirável. Legal. Vou me despedir então aqui do Léo ao meu lado para a gente fazer as últimas perguntas e encerrar aqui com o Drogovic. Léo, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Velocidade CBN. Valeu, André, Felipe, todos que nos acompanharam. Até a próxima. Valeu, obrigadão. A gente vai fazer aqui a nossa troca de bancada rapidinho para as últimas perguntas. Então, veio o Gustavo de Luca, nosso colega aqui do Geleb, para fazer as últimas perguntinhas e a gente fechar o episódio de hoje aqui com o Felipe. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Velocidade CBN. Fique à vontade para fazer as perguntas para o Felipe. Obrigado. Felipe, hoje vocês falaram bastante sobre a sua estreia como titular na Andretti, na Fórmula E, e aí eu fiquei curioso para saber como é que foi a sua estreia no mundo dos investimentos. Como é que aconteceu isso na sua vida? No mundo dos investimentos? Bom, eu acho que... eu sempre tive... Você fala investimentos no banco mesmo, normal? Sim. Eu acho que sempre foi coisas que... Bom, primeiramente, minha família me ensinou sempre sobre isso, né? Eu acho que sempre tive uma educação muito boa nessa parte, sabendo manusear o que eu tenho no bolso e sempre investir em coisas certas. Mas eu acho que, assim, a partir do momento que você começa a ter um salário, você começa a ter uma coisa assim, e acho que muitas pessoas não sabem manusear isso muito bem. Eu acho que foi aí realmente que eu comecei a me interessar e investir melhor. E como acontece nas equipes de corrida, você tem um pessoal te assessorando, você tem um colega que é mais experiente do que você no momento, com quem você pode aprender. Então, no caso, você citou a sua família. Foram eles que te introduziram nessa área de investimentos, de mercado, de pensar o dinheiro de uma maneira diferente? Como é que foi isso? Sim, foi a família. Minha família sempre teve o negócio de família nosso, que é autopeças para caminhões e ônibus, e então assim, eu sempre tive inserido nos negócios, por mais que eu sempre estive muito mais interessado na parte de pneus, rodas e motores do que na parte de investimentos, mas eu acho que de qualquer forma eu sempre estive no meio, sempre consegui escutar coisas que me ajudaram nessa parte também. Perfeito. Legal, Felipe. Então, queria encerrar aqui e te agradecer demais por tirar esse tempinho. Sei que é um dia, uma semana muito corrida para você, mas muito obrigado por conversar aqui com a gente na CBN. Quem sabe nos vemos numa próxima com você com mais tempo para falar também. Sucesso nessa temporada, sucesso nesse fim de semana para você, Drogovic. Valeu, obrigadão, obrigado a todos aí, um beijão. Bom, gente, com isso a gente encerra então esse episódio muito especial, esse episódio extra aqui do Velocidade CBN com o Felipe Drogovic para falar dessa estreia dele na Fórmula E. E repito, dessa conclusão que a gente tem nesse fim de semana também da Fórmula 1, disputa tripla pelo título entre Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri. Velocidade CBN volta na próxima segunda-feira para a gente falar de tudo dessa última corrida da Fórmula 1 em Abu Dhabi e fechar essa temporada de 2025. Antes de eu terminar o episódio, de novo, aquele recado, hein? Acompanhou a gente aqui no YouTube? Não se esquece de deixar o like, de deixar aqui nos comentários o que você achou da entrevista com o Drogovic e, claro, de compartilhar esse episódio com todo mundo que gosta de automobilismo. Escutou a gente nas plataformas de áudio? Também deixa a sua avaliação aqui e compartilha com todo mundo que gosta desse mundo da velocidade. Eu sou André Neto, te vejo na próxima segunda-feira. Um abraço e até lá. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.